Meu sermão dessa manhã estará no verso 10, visto que nós já expomos a maior parte desse parágrafo. Mas eu quero ler com você para você ter uma boa noção e clareza do contexto. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Uma das grandes acusações que os reformadores receberam quando fizeram aquele movimento de expor os erros da igreja romana no século XVI foi a de antinomismo, a de que eles estavam incentivando uma vida de libertinagem, uma vida de imoralidade, sem qualquer dedicação e compromisso com a santidade. E essa era a acusação que eles recebiam de maneira muito clara. A Contra-Reforma, que foi o movimento que a Igreja Católica Romana começou para se defender e acusar a reforma, dizia justamente isso. Se nós afirmarmos que o crente, aquele que é salvo por Jesus, é salvo exclusivamente pela graça, as pessoas vão fazer aquilo que elas querem. Elas vão viver do jeito que querem. E não vão ter consideração sobre pecado. Não vão ter consideração sobre a vida de santidade. Não vão considerar as boas obras. E realmente essa é uma preocupação legítima. É uma preocupação legítima. Que muitas vezes as pessoas confundem. Mas isso é fruto de uma falta completa de entendimento do que é a graça de Deus. Nós temos caminhado aqui no livro aos Efésios e o apóstolo Paulo tem demonstrado um coração completamente entusiasmado pela soberania e a obra do Senhor. Ele se direciona aos Efésios dizendo: meus amados irmãos que estão em Éfeso, santos em Jesus Cristo que estão em Éfeso, olha, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Nosso Deus é bendito. Bendito o Deus e Pai. Bendito o Filho que nos redime. Bendito o Santo Espírito. E Ele é bendito porque, antes da fundação do mundo, nos elegeu nele. Cristo nos redimiu com seu próprio sangue. E o Santo Espírito nos sela e é penhor da nossa herança. E é por isso, então, que eu dou graças a Deus por vocês. Porque tenho visto a fé de vocês. Isso ele disse no capítulo 1. E quando ele chega agora no capítulo 2, ele vai falar desse grande contraste. O grande contraste daquilo que é o homem por natureza e daquilo que é o homem na graça do Senhor. O homem por natureza, ele é pecador. Ele é filho da desobediência.
filho da ira, destinado à condenação eterna. Está morto em seus delitos e pecados. Essa é a condição natural de qualquer ser humano. Representado em Adão, ele está debaixo da ira de Deus. Nos seus delitos, transgressões, na sua iniquidade, ele desobedece e por isso está debaixo do juízo de Deus. Mas quando chega no verso 4 do capítulo 2, o apóstolo Paulo passa a mostrar que Deus faz uma obra iniciada nele mesmo, completa nele mesmo, de nos dar vida em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, que é o Cristo, Filho de Deus, e que nele então nós fomos ressuscitados e fomos elevados aos lugares celestiais. Temos vida em Cristo e estamos diante do próprio Deus, por causa da misericórdia de Deus e do grande amor com que Ele nos amou. E o fato, então, é que o apóstolo Paulo está fazendo esse contraste de uma pessoa que não tem Cristo e de uma pessoa que tem Cristo. A pessoa que tem Cristo, ele tem nova vida. E o apóstolo Paulo, então, vai terminar essa argumentação dele com esse verso 10, que é algo extraordinário. Ele vai finalizar essa afirmação daquilo que nós recebemos em Cristo, daquilo que nós somos em Cristo, dizendo exatamente isso. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Você provavelmente que tem alguma caminhada cristã, já tem alguns anos de vida cristã, já deve ter ouvido sermões sobre esse verso, especialmente sobre essa palavra que a NAA traduz como feitura dele. Algumas traduções vão ser mais elegantes aqui e dar uma tradução até um pouco mais elaborada, dizendo somos a obra-prima dele. A palavra grega aqui é a palavra que dá origem à nossa palavra português poema. Que tem até igreja aí, que tem a palavra grega no seu nome, né? A palavra poema. Vou dizer aqui porque é uma palavra que está aí, tem igreja que chama poema, é esta palavra, que está traduzida aqui como feitura. Feitura. Nós somos uma obra artesanal de Deus, nós os que estamos em Cristo, criados nele, somos uma obra artesanal, e é esse o sentido. Mais do que muitas vezes nós entendemos aqui, e alguns querem dizer isso, né? A obra-prima, aquilo de mais excelente. Não é tanto essa a ênfase da palavra, mas ela quer dizer justamente esse item que foi feito à mão, foi feito com cuidado, foi realizado com cautela. Por isso, essa palavra depois é usada nos poemas. Não sei qual é a sua interação com a escrição, ou com o trabalho de escrever, mas é trabalhoso escrever. Selecionar as palavras de um poema é algo que dá muito trabalho. É algo que você ali leva cuidado e faz aquilo com uma certa diligência e também com muito esmero. E esse é o grande ponto que Paulo está enfatizando ao usar a palavra aqui, feitura. É uma palavra que aparece 2 vezes só no Novo Testamento, e a segunda vez que ela aparece está ali na carta aos Romanos, quando Paulo vai dizer que as coisas criadas revelam a glória de Deus. Romanos capítulo 1, verso 20. A natureza expressa que há um Criador, as coisas criadas. O poema de Deus revela que há uma criação. E agora, o que ele está querendo dizer aqui, para nós, finalizando essa argumentação do que nós somos em Cristo, é que nós somos essa criação, esses itens que Deus criou para mostrar a sua glória. Criados em Cristo Jesus, somos artefatos de exibição da glória do Senhor. Feitura dele. Somos feitura dele. Que coisa extraordinária é isso, irmãos? Coisa extraordinária é isso. Pensarmos de que nós, que por natureza então éramos mortos, filhos da ira, agora somos chamados a ser representantes da grande glória do Senhor, da majestade do Senhor. E Paulo diz isso de uma maneira muito definitiva.
Ele diz, somos. Ele define a identidade dos cristãos nessa situação, ou nessa condição. Nós somos feitura dele. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está fazendo um trabalho aqui muito extraordinário de apresentar a identidade do crente. O que é ser um crente? O que é ser uma pessoa que está em Cristo, que confessou os seus pecados, se arrependeu dos seus pecados e depositou a sua fé em Jesus? O que é essa pessoa? Essa pessoa nada mais é do que a grande manifestação da obra de Deus. Aquele que Deus amou, Deus salvou, como nós vimos na semana passada, dando vida. E essa pessoa, então, é nova criatura. Ela é nova criatura. É a definição, a afirmação clara do apóstolo Paulo, daquilo que nós somos. E nós precisamos considerar isso com muita clareza. O que nós somos em Cristo é nova criatura. Nós somos salvos, eleitos, justificados, glorificados em Cristo. Isso é muito difícil para nós, porque ainda aqui nessa realidade, nós lutamos ainda com a presença do pecado. Nós ainda estamos diante do pecado e muitas vezes nós mesmos ainda caímos em tentação e pecamos. E essa realidade de que nós ainda pecamos, muitas vezes vem como uma nuvem, como uma névoa, uma neblina, que tapa essa realidade que o apóstolo Paulo está afirmando aqui. E a gente ainda acha e se afirma como aquilo que nós éramos por natureza. E até mesmo num aspecto de piedade nós fazemos isso. Quantas vezes nós afirmamos assim, o que eu sou um pecador mesmo. É o que eu sou. Toda vez que nós caímos naquele pecado com o qual nós lutamos, a gente vem e a gente fala assim, é isso que eu sou mesmo. Eu sou mentiroso. Eu sou adúltero. Eu sou ladrão. Eu sou blasfemo. Eu sou um pecador. E ora, essa era a nossa realidade por natureza. E, em alguma medida, nós ainda o somos, porque ainda cometemos pecado. Mas essa não é a nossa identidade, é isso que o apóstolo Paulo está deixando claro aqui. Que o crente não pode se conformar e muito menos se afirmar no pecado. Porque ele foi criado em Cristo e agora é feitura dele. Nesse sentido, esse é o grande desafio que o apóstolo Paulo está mostrando para os Efésios aqui, que eles precisam compreender aquilo que eles são em Cristo, não em Adão ou em si mesmos. O que você é em Cristo Jesus? O que você é em Cristo Jesus? Nova criatura. Nova criatura. É isso que você é em Cristo Jesus. E essa é a base que Paulo vai usar para afirmar aquilo para onde nós devemos seguir. Ele vai afirmar que nós somos feitura de Deus, nós somos criados em Cristo Jesus, para dizer para onde nós devemos ir. Ele continua. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E Paulo aqui, então, irmãos, está concluindo aquele pensamento e deixando, primeiramente, muito claro que não é nós mesmos que conquistamos a nossa salvação, mas é Deus quem produziu, porque ele vai dizer nos versos anteriores, não são as nossas obras que nos salvam, é a graça do Senhor. Foi Deus quem nos salvou, foi Ele quem realizou a nossa salvação.
uma verdade que vem ecoando desde o Antigo Testamento. Ao Senhor pertence a salvação. E Paulo está mais uma vez afirmando isso, é Deus quem salva. Nós não temos essa condição. Então, Paulo agora está concluindo para dizer assim, olha, você não é salvo pelas suas obras. Você não é salvo por aquilo que você realiza. Mas saiba de uma coisa, você é salvo para as boas obras. Você é salvo para as boas obras. Se você foi criado em Cristo para mostrar a glória de Deus, o alvo agora, o objetivo para o qual Deus te fez é para mostrar a glória dele em justiça, retidão e santidade. E isso se dá nas boas obras. Eu falei sobre boas obras aqui em um dos domingos, enquanto estava expondo o Evangelho de São Marcos, mas eu quero te lembrar que esse adjetivo boa aqui dessas obras não é simplesmente um adjetivo que significa algo que é benéfico. Como, por exemplo, se você está andando na rua e você vê uma mulher ali parada com seu carro e o pneu furado, e aí você para para ajudar aquela mulher, e você então que é um homem que é mais forte, você faz aquele serviço pesado de trocar um pneu. Isso é algo que é um benefício que você faz àquela pessoa. Mas o termo boa aqui, que está traduzido como para qualificar as obras boas, ela não é simplesmente algo que é benéfico, mas é algo que é moralmente bom. Moralmente bom. E algo que é moralmente bom, não é simplesmente algo que vai ser benéfico, mas é algo também que é feito com a intenção correta. E que vem de um fundamento, de um desejo correto. E é nesse ponto que, quando a gente vai qualificar boas obras, o negócio fica difícil. Porque, segundo a Escritura, as boas obras são aquelas que elevam o nome do Senhor e que glorificam o nome do Senhor, que tem como intenção fazer o nome do Senhor grande e que tem como desejo que Deus é que seja glorificado e não você mesmo. E aí então nós temos uma boa qualificação do que é uma boa obra. Uma qualificação mais clara do que é uma boa obra. Não é simplesmente beneficiar alguém, mas é beneficiar alguém para que Deus seja glorificado, para que Deus seja engrandecido, para que o nome de Deus resplandeça e não você mesmo. E quando a gente para pensar, não é justamente isso que a gente evita quando a gente faz um benefício a alguém? Muitas vezes nós estamos preocupados em como nós seremos recebidos, como o nosso nome será reconhecido. Por isso, muitas vezes nós nos dispomos a ajudar. Temos dificuldade em dizer não. Porque nessas obras nós estamos tentando construir a nossa própria personalidade, o nosso próprio nome. Mas Paulo vai dizer que boas obras são aquelas que Deus preparou. E Deus prepara as coisas para a sua própria glória, para o seu próprio nome. As boas obras não são simplesmente atos que beneficiam o próximo, mas são atos que beneficiam o próximo e que engrandecem o nome do Senhor. E Deus nos preparou para elas. E não só isso, Deus preparou as boas obras para nós. É assim que a estrutura está feita aqui. Deus preparou as boas obras para nós andarmos nelas. É muito interessante isso, irmãos. Deus se revela mostrando um caminho para nós, que vai revelar não se nós somos bons ou maus, não se nós somos adequados ou inadequados, mas que vai mostrar e revelar a grande glória do Senhor, aquilo que Ele é em sua retidão, santidade e justiça. Eu não quero gastar muito tempo com isso, mas há uma necessidade de nós fazermos isso aqui. Por que é que Deus comanda aquilo que Ele comanda? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar no porquê Deus estabeleceu as suas leis do jeito que Ele estabeleceu?
Escritura vai falar duas coisas do porquê Deus estabelece as suas leis. Satanás vai tentar convencer você de que a lei do Senhor é para simplesmente aniquilar o seu prazer. Porque Deus tem a grande alegria em ver você vivendo uma vida miserável. É isso que Satanás vai tentar te convencer. De que seguir o caminho que Deus estabeleceu é um caminho miserável e que os prazeres desse mundo aqui são muito legais. Mas a Escritura vai dizer, com muita clareza, que o caminho do Senhor, na verdade, ele tem dois objetivos e tem duas coisas que fundamentam o caminho e a lei do Senhor. Primeiro, de que ele é bom para nós mesmos. Obedecer ao Senhor é bom para nós. E você que tem vindo aos nossos estudos aqui de terça-feira para considerar o livro de Juízes, você tem visto isso. Quando os juízes buscam, aliás, o povo de Israel busca os deuses dos cananeus, e Deus traz então os cananeus para guiá-los, eles vivem uma vida miserável. Quando eles buscam os deuses dos amorreus, e Deus faz então tá bom, os amorreus é que vão dirigir vocês, eles ficam malucos. Não, Senhor, livra a gente. Eles buscam os deuses dos filisteus, e Deus faz, então tá bom, os filisteus é que vão conduzir vocês. Pelo amor de Deus, Senhor, nos livra dos filisteus. Porque, na verdade, o caminho contra o Senhor é para o nosso mal. E o caminho do Senhor é que floresce o ser humano de maneira plena, de maneira completa. A lei do Senhor é para o nosso bem, mas mais do que isso, a lei do Senhor reflete o caráter moral dele, da sua justiça, daquilo que ele é, os seus atributos. Reflete que Deus é organizado. Reflete que Deus tem padrões elevadíssimos de como as coisas devem funcionar. De como o Senhor ama na Trindade. O Pai ama o Filho e o Espírito, o Filho ama o Pai e o Espírito ama o Pai e o Filho. E nesse sentido, um traz favor e honra ao próximo, à pessoa próxima. E a lei do Senhor então nos revela exatamente isso, quando nós estamos agora cuidando uns dos outros, reverenciando ao outro. A lei do Senhor é para o nosso bem, mas acima de tudo ela reflete a pessoa e a obra do Senhor. E Deus então nos chama agora para demonstrar isso, conduzidos, vivendo nos seus caminhos, andando nas boas obras que Ele preparou para que andássemos nelas. E aqui, meus irmãos, Paulo está preparando aquilo que ele vai desenvolver na segunda parte da epístola, a partir do capítulo 4. 2 vezes no capítulo 4, 3 vezes no capítulo 5, ele vai usar esse mesmo termo aqui, andar. Na NAA vai ser traduzido como vivam. Vivam do modo digno que vocês foram chamados. Mas o termo lá é esse mesmo aqui, andar. E obviamente ele está comparando com o quê? Com aquilo que ele falou antes. De que em natureza, ou na nossa natureza, nós andávamos em nossos pecados. Olha lá, volta lá no verso 1 e 2. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo. Na natureza nós andávamos em transgressões e pecados, mas agora em Cristo nós andamos em boas obras, que Deus preparou para que andássemos nela. E é o grande ponto aqui, então, Paulo está preparando o povo para saber aquilo que Deus quer que nós realizemos em nossa vida cristã. Nós somos nova criatura, somos feitura do Senhor, poema do Senhor, obra-prima do Senhor, para resplandecer a sua glória, vivendo em santidade. Vivendo em santidade. Meus irmãos, essa é a sua natureza se você está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você é santo, nova criatura. Você se lembra quando o apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta aos Romanos? E ele vai dizer no final do capítulo 5 que onde abundou a graça, aliás, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é muito mais
transbordante e ativa do que o pecado. E aí ele traz uma pergunta retórica, dizendo então, bom, já que a graça ela é assim, a gente deve pecar mais para que a graça fique mais evidente? Qual é a resposta do apóstolo Paulo? Qual é a resposta do apóstolo Paulo? Lógico que não! Lógico que não! Porque vocês morreram para o pecado e vivem em Cristo. A sua vida está em Cristo. Você morreu para o pecado. E ele vai desenrolar, dizendo no capítulo 7 que ele luta contra o pecado. E no capítulo 8 vai dizer então, no poder do Espírito, mortifiquem o pecado. Mortifiquem o pecado. E irmãos, a grande brecha na nossa santidade é justamente essa, de que nós não conhecemos a nossa identidade em Cristo. De que nós somos nova criatura. E a gente fica então com essa nuvem na nossa frente que nos engana, querendo nos levar ainda para a identidade de pecador, mas nós precisamos nos lembrar daquilo que somos em Cristo e dizer, eu sou nova criatura, eu preciso mortificar esse pecado. Deus me deu essa nova vida para eu andar em boas obras. E essa é a realidade do cristão. Essa é a realidade do cristão. Aquela consideração da igreja romana, ela é muito válida. Se a gente tirar todos esses atos que nós colocamos sobre as pessoas, elas vão ser imorais. Se a gente tirar as penitências, as indulgências, se a gente tirar as confissões, os autoflagelos, a severidade, as pessoas vão viver de qualquer jeito. E quer saber de uma coisa? Elas vão mesmo. Elas vão mesmo. Mas elas vão mesmo porque elas não estão em Cristo. Para viver uma vida santa, é necessário estar em Cristo. É necessário estar em Cristo. E é somente nessa nova natureza que nós vamos agora desejar boas obras, almejar a glória de Deus e viver conforme a lei do Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo está lembrando aos Efésios aqui, mostrando para eles a identidade deles, a realidade deles, fundamento daquilo que eles são, uma nova humanidade. E como a gente vai ver, ele vai discorrer para dizer de uma nova sociedade, uma nova comunidade que representa de maneira espetacular a beleza da santidade de Deus. E o meu chamado para você então nessa manhã é esse. Pare de se considerar em você mesmo. Pare de se considerar em você mesmo. Pare de se considerar na sua natureza, na sua fraqueza. Olhe para Cristo. Volte-se para Cristo. Você não tem capacidade de adentrar na presença do Deus Trino por você mesmo. E nem construir obras que vão te dar esse acesso. Você precisa estar em Cristo, receber vida nele. E nesta vida que você tem em Cristo, nesta nova criação, nessa obra artesanal do Senhor na sua vida, você vai agora mortificando o pecado e vivendo para Deus, andando nas boas obras que Paulo vai destrinchar para a gente. Por isso, não só quero indicar você nessa manhã para se considerar em Cristo, mas quero chamar você a continuar vindo, para ver o que é então essa nova sociedade e esse novo caminhar que Deus nos chama a fazer em Cristo Jesus. Entregue-se a Cristo, confie nele somente, e o mais ele fará. Se nós estivermos na videira, nós teremos vida. Deus bendito, que coisa extraordinária é
a realidade que nós já não somos mais identificados pela nossa transgressão e pecado, mas somos identificados na justiça de Cristo, na santidade de Cristo, na obediência de Cristo. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome, nós glorificamos o teu santo nome, que faz essa obra por nós e em nós. E o nosso clamor agora, cheios de humildade, é que o Senhor dê clareza para nós estarmos firmes nessa identidade, não nos conformando com o pecado, mas desejando a santidade e as boas obras que o Senhor preparou para que nós andássemos nelas. O Senhor nos dá desejo de Ti, nos dá desejo do Senhor, nos dá desejo da Tua glória, nos dá desejo da Tua lei, nos dá desejo dos Teus mandamentos. Confirma em nós aquilo que somos em Ti. Confirma em nós aquilo que viveremos no novo céu e na nova terra, para que já, agora, nós passamos a viver em acordo com ela. Santifica o Teu povo. Nós lemos aqui já no livro de Efésios, que o Senhor, no Teu Santo Espírito, nos sela, e que o Senhor, no Teu Santo Espírito, também inicia essa obra de santificação com o penhor que Ele é para nós. Por isso nós clamamos, Espírito Santo de Deus, vem nos santificar. Não permita que nós neguemos a Tua ação, blasfemando contra Ti, dizendo, eu não consigo vencer esse pecado. Nos livra dessa blasfêmia e nos convence da nossa identidade em Cristo, para que nós avancemos, mortificando o pecado e vivendo para Ti. E desse jeito, dessa maneira, a graça do Senhor não será confundida com libertinagem. A graça do Senhor não será confundida com imoralidade, com uma vida de qualquer jeito. Mas a graça do Senhor será reconhecida por todos como o grande esplendor de justiça e retidão que beneficia os homens e que mostra a Tua grandeza. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém.